Agora, uma questão fácil. A primeira fácil aí da prova, né? Que vai tratar do risco de crédito, né? Com relação ao risco de crédito, em caso de elevação, pode afetar negativamente o preço de mercado dos títulos. Essa aqui talvez seja a alternativa mais difícil, tá? Das três. Porque a 2 é evidente, média probabilidade do pagamento do emissor, evidente, né? Aliás, eu fiz uma prova de CPA 10 semana passada, tinha exatamente essa pergunta sobre o que é o risco de crédito, né? E são avaliados por meio de rating das agências de classificação, também é evidente que é correto, então é evidente que a 2 e a 3 são corretas. A única coisa que pode fazer você ter dúvida é isso aqui, mas é exatamente isso que quebrou lá o Silicon Valley, né? O Silicon Valley Bank, lá, o Banco do Vale do Silício. Aumentou o risco de crédito das empresas de tecnologia, aumentou, porque elas não estão muito bem, e aí o valor dos títulos caiu. E aí o pessoal foi sacar e não conseguiu sacar porque o banco não tinha o dinheiro, porque os títulos estavam valendo menos, né? Então, o crédito privado tem esses dois riscos. Não, e é por isso, inclusive, né, que a gente fala para os bancos, exige-se dos bancos, o regulador exige dos bancos uma gestão integrada de riscos. Ou seja, ele quer ver o que um risco impacta no outro risco. Então, se você tem um risco de crédito, quanto que isso vai impactar no de mercado, quanto que isso vai impactar no de liquidez e assim por diante. Porque eles têm a gente chama de spillover, né? Ele tem, de alguma maneira, algum impacto. E aí você tem que medir qual que vai ser o impacto da mudança dos títulos em cada ativo financeiro. E é isso que acontece nesse caso aqui. Sim. A gente está falando aqui de um exemplo típico de gestão integrada de riscos aqui. Que imagina só, você pegou e depositou 1.000 lá no Silicon Valley, né? Depositou $1.000, né? Aí o que o Silicon Valley fez? Emprestou os 1.000, né? Lá para Facebook. Emprestou 1.000 para os Facebook. Só que aumentou o risco de crédito do Facebook. O valor dessa dívida aqui caiu, né? Se o banco precisar vender, ele vai ter que vender mais barato. No futuro, o Facebook vai devolver os 1.100, mas é só no futuro. Hoje, não. Se o banco precisar do dinheiro agora, ele só vai conseguir pegar 800. Como é que ele te paga os 1.000? E aí, houve outro problema. O juro de mercado americano também subiu. E lá nos Estados Unidos é tudo pré-fixado, né? O que aconteceu com esse título aqui? Caiu mais ainda. Então, ele teve duas quedas, o aumento do risco e o juro de mercado. Né? Sim, isso é um problema também que acontece. Os bancos americanos, como os bancos aqui no Brasil, eles tendem a utilizar títulos do governo para deixar seu dinheiro em liquidez. Só que, como você mesmo mostrou, a taxa de juros dos Estados Unidos subiu e os títulos deles são marcados a mercado, a taxa de juros subiu e os títulos tiveram uma depreciação. Os clientes, no momento que precisaram sacar, tiveram que executar prejuízo nos títulos do governo. Então, somado a todos esses prejuízos, é um bom exemplo de má gestão. O caso que acontece aí é que, tudo bem, o título é marcado a mercado e está tudo marcado a mercado. O caso é que a minha conta corrente não. Então, se o dinheiro estava na minha conta corrente ou eventualmente num CD do banco, para mim eu tenho 1.000. Não está nada marcado a mercado, né? O banco é que perdeu, não fui eu. Porque quando eu aplico no banco, o risco é do banco, não é meu. Quando isso está no fundo de investimento, não sei o que, isso está marcado. Agora, quando isso está... sou eu aplicando no banco e o banco emprestando, aí é que morre, né? E aí o banco quebra no risco de liquidez, não foi no risco de crédito, porque o Facebook não vai falir, ele vai honrar a dívida. Só que hoje o título vale menos, né? É bem interessante esse case aí do Silicon Valley e é o mesmo do Credit Suisse. Aqui no Brasil, a grande vantagem é que a curva de juros é muito alta, né, o Henrico? Pois é. Porque lá o que acontece? O título paga... né? Ele paga pouquinho juro. Aí o título cai, já está negativo, né? Aqui não, aqui é assim. Aí o título cai, mas ele continua positivo. Pois é isso aí. Tem benesses, né? Benesses de título de juros altos.
Mas um dos motivos do juro no Brasil ser alto é a instabilidade da nossa própria taxa de juros e da nossa própria inflação, né? Uhum. É uma das... E dos nossos riscos de crédito e tudo mais. Uhum. Você acha que o Fed lá segurou a elevação da taxa de juros porque eles ideologicamente acharam que era certo ou porque eles estavam com medo dos bancos quebrar, Henrico? Ah, sei. A pergunta é complicada. Não sei. Mas Porque eu desconfio tanto que os caras sabiam que tinham que aumentar o juro e não aumentaram porque eles falaram, cara, vai arrebentar os bancos. Pois é. E economia forte não aumenta juros, né? Pois é. Pois é. Eu tenho uma desconfiança, porque aqui no Brasil o Banco Central está tranquilo, ele aumenta o juro, o banco vai aguentar. É. O banco vai tentar. Mas lá tem uma dúvida. Pois é. Mas Bom, o governo teve um posicionamento diferente, assim, do que das últimas vezes. Ele só cobriu o prejuízo dos clientes, ele não cobriu o prejuízo inteiro da instituição, né? Deixou a instituição de quebrar, de fato, efetivamente, mas os clientes não foram prejudicados. Foi diferente da última que eles cobriram o prejuízo do banco, mantendo ele vivo, né? Uhum. verdade. Foi uma boa estratégia. Foi ótimo, que deu um toque no mercado, o mercado ficou esperto, mas ao mesmo tempo não prejudicou a sociedade. Exato. É isso. E também não teve que desembolsar, não, Tanto dinheiro, né? tanto dinheiro para salvar gente grande, né? Salvar rico, né? Eles criaram um FGC às pressas lá.